Bom, vamos falar agora da diferença que existe entre a proteína integral de membrana envolvida no transporte passivo do tipo formador de canal e o tipo carreador. Por que que a gente supõe essa diferença, certo? Então, formador de canal e tipo carreador. A gente está falando de os dois são proteínas integrais da membrana, certo? Os dois tipos são tipos envolvidos em transporte passivo. A gente chama os dois tipos de facilitadores de difusão. Então, em tudo isso, eles são iguais. Então, proteína integral de membrana formadora de canal e carreador são facilitadores de difusão, então eles estão envolvidos em transporte passivo, e são proteínas integrais da membrana. Agora, qual uma diferença entre eles? Por que a gente divide essas proteínas integrais de membrana em duas classes, né? A gente já viu aqui como exemplo o nosso canal de potássio. E aqui, o exemplo de carreador é o GUT, o facilitador de difusão da glucose. Há uma diferença cinética muito importante entre eles, que é a consequência, na verdade, da diferença do modo de funcionamento desses dois tipos, é a seguinte: se você pega a velocidade máxima dos formadores de canal, isso aqui está por volta de 10 a 7 partículas por segundo. Então eles são capazes de transportar íons. Na verdade, a maior parte dos formadores de canal estão envolvidos na difusão de íons. Eles são capazes de transportar íons numa velocidade de aproximadamente 10 a 7, né? Então seria 10 milhões de íons por segundo. Se você analisa a classe dos carreadores, a velocidade máxima é muito menor, mais ou menos 10 a terceira. Então aqui, eles transportam essas partículas, no caso do GUT, a glucose, numa velocidade 10 mil vezes menor. Então aqui é 1000 partículas por segundo aproximadamente. Então o valor, né, de funcionamento máximo, a eficiência, a gente pode chamar assim, a eficiência desses dois tipos de facilitador de difusão é muito diferente. A velocidade máxima dos formadores de canal é muito maior do que a velocidade máxima dos carreadores. Se você olha também o KM, isso aqui varia de 10 a 500 milimolar, enquanto o KM dos carreadores varia de 0,1, digamos, a 50 milimolar. A princípio, isso aqui é importante a gente citar essas diferenças de KM. Lembrem que a primeira interpretação do KM é a afinidade. Nesse caso específico, essas diferenças de KM, elas não podem ser interpretadas como diferença de afinidade. É preciso você poder chamar o formador de canal tem uma afinidade muito menor pela partícula, já que o KM é muito maior do que o carreador. Mas nesse caso, é um caso que mostra que a análise do KM como afinidade simples e direta é uma análise que a gente deve fazer só num primeiro momento. Quando a velocidade máxima das proteínas que você está comparando com o KM ela é muito diferente, o KM não indica só afinidade, ela revela outra influência que o KM sofre, que é justamente a velocidade que a gente chama de turnover. É uma outra constante, que é a constante cinética, a eficiência com que a proteína transforma o que você chama de reagente, o que você chama de produto. Então esse KM aqui dos formadores de canal é muito mais alto do que o KM dos carreadores, não porque a afinidade dos formadores de canal é muito menor, mas é porque a velocidade máxima é muito diferente. Então a velocidade máxima também influencia no KM. Só quando a velocidade máxima das duas proteínas que você está comparando, das duas enzimas que você está comparando, são semelhantes, é que você pode assumir que as diferenças do KM são diferenças de afinidade. Como nesse caso as velocidades máximas são muito diferentes, então você não pode falar das diferenças de afinidade. Certo? Mas de qualquer maneira, se você vê um KM de um facilitador de difusão nessa faixa alta, isso indica que você está tratando com um formador de canal. Se você vê um KM nessa faixa baixa, indica que você está tratando com um carreador. E a velocidade máxima, de 10 a terceira, ou velocidade máxima muito mais baixa do que a outra, indica velocidade máxima baixa, carreador, formador de canal, velocidade alta, formador de canal. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, vamos continuar. Agora, deixa eu falar para vocês por que a gente propõe a existência de dois tipos de facilitadores de difusão, canal e carreador. Observe o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou representar aqui a nossa bicamada lipídica, na verdade, nossa membrana biológica, né? As caudas apolares de ácidos graxos e agora as cabeças polares. E eu vou supor, vamos fazer mais aqui, a seguinte situação aqui. Dois facilitadores de difusão, que eu vou representar de uma maneira super esquemática, desse jeito. Um aqui e o outro, só para fazer aqui, certo? Então, desse jeito, certo? Então, aqui o facilitador de difusão 1 e aqui o facilitador de difusão 2. São proteínas diferentes. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou desenhar aqui uma partícula
que está em elevada concentração. Estou demorando porque eu estou em dúvida com qual canetinha eu faço, porque são tantas. Vou colocar aqui uma partícula em alta concentração desse lado, certo? E a mesma partícula, presta atenção, eu vou desenhar a mesma partícula em baixa concentração desse lado aqui. Mas olha como é que eu vou fazer, eu vou desenhar essa partícula, que é a mesma, na cor verde. Beleza? O que eu estou querendo mostrar com essa diferenciação de cores? Então eu vou falar aqui, isso aqui são a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Como isso é possível? Porque eles são isótopos. Então o isótopo é a mesma coisa do ponto de vista químico. Então é a mesma coisa química, mas são coisas diferentes do ponto de vista físico. Quando a gente fala de isótopo, eu falo da mesma substância, do mesmo elemento. Então se eu falo de fósforo 32, é uma partícula radioativa, mas é fósforo. Então ele tem o mesmo número de prótons do fósforo tradicional. Se eu falo de nitrogênio 15 e nitrogênio 14, eu estou falando da mesma substância, do mesmo elemento, do mesmo átomo nitrogênio, porque o que dá a identidade química é o número de prótons. Quando eu falo de nitrogênio 14 e nitrogênio 15, eu estou falando de átomos que têm o mesmo número de prótons, mais número de nêutrons diferentes. Número de nêutrons diferentes. Então é isso que dá massa diferente do nitrogênio 15 e do nitrogênio 14. Enfim. Agora não existe enzima capaz de diferenciar nitrogênio 14 e nitrogênio 15. E eu falo isso para átomos, mas eu também posso, átomos isolados, como potássio. Mas eu posso falar isso também para moléculas. Então não existe enzima capaz de diferenciar uma glucose feita com carbono 14 e uma glucose feita com carbono 12. Então do ponto de vista químico, são as mesmas moléculas, certo? Então o que eu desenhei aqui? Agora vamos voltar aqui. Eu desenhei dois facilitadores de fusão. Aqui um isótopo, aqui outro. Do ponto de vista químico, não tem como fazer a diferenciação. Agora presta atenção que a gente vai analisar esses dois tipos de facilitadores de fusão, como eles se comportam numa situação dessa. Esse facilitador de fusão 1, ele permite a passagem dessa partícula sempre a favor do gradiente eletroquímico. Então aqui eu estou ressaltando a diferença química, a diferença na concentração. Então essas partículas aqui, que estão desse lado, elas vão passar para o lado de dentro, porque aqui tem mais e aqui tem menos. Do ponto de vista químico, são as mesmas partículas. Então existe um gradiente que força a entrada dessas substâncias daqui para cá. Então um pesquisador, ele vai observar a entrada dessas partículas laranjas. E supondo que esse composto verde aqui seja o composto radioativo, vamos colocar aqui, esse aqui é radioativo. Ele vai observar a radioatividade sempre desse lado da membrana. Nunca vai observar a radioatividade aqui. Por quê? Estudando esse facilitador de fusão, a presença dessas partículas nessa região aqui impede a passagem dessas partículas que são a mesma. Então, essa passagem, através desse facilitador de fusão, ele está sempre ocupado pela partícula presente do lado de fora, porque ela está numa concentração maior, ela sempre que ocupa, e ela impede a ocupação desse facilitador de fusão pelas partículas radioativas, certo? Então, a entrada da partícula não radioativa bloqueia a passagem da partícula radioativa. Então a radioatividade vai sempre ficar aqui. Isso é razoável, isso é como uma porta que está permanentemente aberta e as pessoas que estão numa quantidade maior desse lado do que desse, elas vão sempre entrar, nunca vão deixar que a porta seja ocupada pela partícula radioativa. Para as pessoas que estão do outro lado, elas têm uma quantidade menor, né? Então elas vão demorar mais para ocupar, e quando elas forem ocupar essa região já está ocupada pelas outras partículas. Ótimo. Então, estudando esse facilitador de fusão, você nunca vê essas substâncias, que são as mesmas dessas, ou seja, elas têm a mesma afinidade, a mesma acessibilidade, tudo igual, mas essas aqui são radioativas. Estudando esse facilitador de fusão, você nunca vê a radioatividade saindo. Razoável. Né? Porque existe um fluxo de entrada, esse fluxo da região de maior concentração para a região de menor concentração impõe, ou seja, impede a ocupação dessas outras partículas radioativas. Beleza. Só que existe um tipo de facilitador de fusão, que é esse aqui, que mesmo nessa situação, você consegue determinar um fluxo de partículas radioativas nesse sentido. A concentração da substância, já que essas duas substâncias são iguais do ponto de vista químico, a concentração aumenta aqui, da substância laranja, porque a partícula laranja, que é o mesmo elemento, só que não é radioativo, ele está numa concentração maior aqui do que aqui. Então você vai ver um aumento da concentração nessa região, e vai ver uma diminuição da concentração dessa região. Então existe um fluxo, de fato existe um fluxo do elemento
independente se ele é radioativo ou não, o elemento é o mesmo, existe um fluxo do elemento daqui para cá. A concentração tende a diminuir aqui e tende a aumentar aqui. Mas, estudando esse tipo de facilitador de difusão, você vê um aumento na radiação desse lado da membrana. Como é possível isso? Como é possível que isótopos radioativos que estão numa concentração tão baixa desse lado, eles consigam se ligar nesse facilitador de difusão e passar para o outro lado, sendo que existe uma multidão do mesmo elemento, ou seja, a enzima não consegue diferenciar o que é verde, o que é laranja, o que é radioativo, o que não é, porque esses elementos são os mesmos. Então, como é que os radioativos que estão aqui em tão pequena concentração, eles conseguem grudar aqui e ir para o outro lado, sendo que existe um bando do mesmo elemento do outro lado, com uma possibilidade, a princípio, de ocupar o sítio e impedir que esses aqui se liguem? Como é possível? Bom, é justamente esse tipo de comportamento diferencial entre um certo facilitador de difusão, que impede o fluxo da radioatividade ao contrário, e outro facilitador de difusão, que permite a variação de concentração do mesmo jeito que esse, só que você consegue perceber o aumento de radioatividade do outro lado. É esse tipo de diferença que faz a gente dividir os facilitadores de difusão entre formadores de canal e carreadores. A única maneira que você tem para explicar esse comportamento da radioatividade nesse compartimento, mesmo sendo de baixa concentração, ou seja, você reconhece, você aceita, existe, é fato, que existe um fluxo de partículas dessa região para essa região, a única maneira que você tem de explicar que a radioatividade sai é que esse sítio aqui, esse sítio, ou seja, o canal em si, ou a região de passagem em si, ela é exposta alternadamente entre as duas regiões. Certo? Então como é que a gente explicaria? Agora eu vou ressaltar apenas esse facilitador de difusão. Vou escrever um pouquinho mais rápido aqui. Aqui, a partícula em alta concentração desse lado. A mesma partícula em baixa concentração desse lado. Só que essa aqui é radioativa. Está aqui esse tipo de facilitador de difusão. Como é possível que essa partícula ela se ligue aqui e passe para cá, sendo que existe o mesmo elemento em alta concentração aqui? A única maneira é que tem que existir um estado desse facilitador de difusão onde o acesso por um dos compartimentos é bloqueado, enquanto o acesso pelo outro compartimento é permitido. Então, o sítio de ligação nesse facilitador de difusão, ele alterna entre acessível por um lado e depois acessível pelo outro. Quando essa região aqui está aberta, a partícula radioativa vem e se liga. Certo? Depois, essa região fecha e essa aqui abre. Quando essa aqui abre, a partícula radioativa ela sai. Ela sai porque a concentração dela aqui embaixo, aqui desse lado, tá baixa. E agora eu estou falando do aspecto físico. Pô, é o mesmo elemento? É o mesmo elemento. Só que ele é diferente, porque ele é um isótopo. Então ele vai sair. Você pode até pensar que essas outras partículas obrigam ele a sair. Elas entram aqui e expulsam a partícula radioativa para fora. Então a partícula radioativa, de fato, foi para lá. Certo? E a partícula não radioativa entrou. Por quê? Porque essa região estava fechada e agora essa aqui estava aberta. Então a partícula não radioativa entra e quando essa região voltar a abrir e essa aqui a fechar, a partícula não radioativa sai e vem para cá. Então, para você explicar o fluxo de partículas radioativas, mesmo quando o elemento está numa concentração muito menor de uma região para outra, então eu posso desenhar daqui para cá. Mesmo quando o elemento está numa concentração muito menor que na outra, você tem que obrigatoriamente supor que os sítios estão expostos alternadamente. Uma hora o sítio está acessível por um lado, outra hora o sítio está acessível pelo outro lado. É só assim que você explica o fato das partículas radioativas, sendo o mesmo elemento, conseguirem sair, sendo que a concentração aqui está muito maior. O sítio ele não pode estar simultaneamente exposto para os dois lados. Esse tipo de facilitador de difusão é o que a gente chama de carreador. Esse é o carreador. O outro tipo, que você representa simplesmente assim, na mesma situação, o mesmo elemento químico, uma concentração muito maior desse lado aqui, e do outro lado, uma concentração menor do mesmo elemento químico, só que agora o elemento químico radioativo. Nesse caso, a radioatividade nunca vai conseguir sair para cá, porque o sítio está sempre simultaneamente aberto dos dois lados, e como aqui a concentração do elemento químico é muito maior do que aqui, o sítio vai estar ocupado sempre pela partícula não radioativa. Então, quando essa partícula sair e vir para cá, a partícula radioativa ela não tem como chegar aqui. Por quê? Ela não tem como chegar aqui porque o sítio já foi ocupado por outra partícula não radioativa. Certo? A única chance, pessoal, que essa partícula verde teria de ocupar o sítio seria que a acessibilidade tivesse fechado desse lado. E aí sim, a verde conseguiria ocupar o sítio. Como isso não existe para esse tipo de facilitador de difusão, a radioatividade nunca sai. Esse tipo de comportamento é o facilitador de difusão, formador de canal. Ok? Vamos para o próximo.